Olá, eu sou a Selma Pegoraro e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o livro As Cartas de Cristo. As Cartas de Cristo foram concebidas por uma mulher que foi preparada por cerca de 40 anos para receber essa consciência crística e transcrever essas mensagens. Cristo teria voltado através dessa consciência para nos deixar alguns esclarecimentos de algumas coisas que ficaram mal explicadas a respeito dele, principalmente na Bíblia. Ele diz que eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus. Estava bem claro para essa mulher de que era consciência crística falando com ela, e também estava bem claro que ela não deveria dizer qual era a identidade dela, porque isso não era relevante. Portanto, ela foi preparada, ela retirou todos os dogmas religiosos que ela tinha como uma boa cristã, passou por vários apuros e dificuldades e assim foi sendo preparada para poder receber essa consciência crística e trazer todos esses ensinamentos. O livro ele é composto de 9 cartas, cada carta tem um objetivo principal, sendo que nós vamos agora iniciar pela carta 1. E o objetivo da carta 1 é Cristo falar sobre as razões para ele ter retornado e ditar essas cartas. Ele também diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio dos seus pensamentos e ações. E ainda nessa carta ele explica o porquê que ele teve uma missão aqui na Terra e porquê que essa missão dele não foi registrada corretamente. Ele também fala sobre o pecado contra Deus, fala sobre a nossa verdadeira fonte da existência, que não foi compreendida, e ele descreve o tempo que ele passou no deserto e o que realmente aconteceu lá no deserto, o que ele aprendeu e como que esse conhecimento que ele passou lá no deserto transformou ele de um menino rebelde num mestre e num curador. Então, vamos lá iniciar os aprendizados dessa primeira carta. Cristo diz que essas cartas são para todas as pessoas que buscam a razão de existir aqui na Terra, que buscam o propósito de suas vidas, que buscam forças para enfrentar as lutas da vida, suportar as dificuldades, superar as doenças, o desespero, a escassez, e também servem de inspiração para quem deseja alcançar uma maior consciência. Então, será que essas cartas são para você? Muitas pessoas podem ouvir essas palavras que estão contidas nas cartas e duvidar que veio de Cristo. Mas se você prestar atenção, você vai ver que tais aprendizados, eles não poderiam ser concebidos aqui pela mente humana, mas ele veio da mais alta fonte, da mais elevada fonte, a fonte crística. E o que Cristo pede para você, para ouvir essas cartas, é apenas uma mente aberta. É só isso que é exigido de você. E ele diz: traga a sua mente aberta e eu a preencherei com tesouros verdadeiros que vão aliviar a sua carga diária e vão conduzir você para os pastos verdejantes de brilhantíssima luz, onde você vai ter abundância, alegria e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você já imaginou ter o preenchimento pleno de todas as suas necessidades? Não há necessidade de você ter dor, de ter tensão, depois que você entender qual é a verdade da nossa existência. E talvez essa é uma pergunta que você se faz muitas vezes. Qual é a verdade da nossa existência? Por que estamos aqui? De que forma chegamos? Para onde vamos? E ele vai trazer nessas cartas qual é essa verdade da nossa existência. E ele afirma que depois que nós compreendermos essa verdade da existência, não vai mais haver dor e nenhuma tensão, nenhum problema. As cartas ela têm a intenção de trazer a iluminação para o mundo e capacitar a humanidade de construir uma nova consciência. Em alguns pontos ele relata que nós estamos passando por momentos difíceis neste momento atual, neste milênio, e que muitas coisas virão e que nós precisamos estar preparados com uma nova consciência
para esse tempo que está acontecendo agora e para o que há de vir. Então é mais do que urgente nós adquirirmos essa nova consciência da qual Cristo nos traz nessas cartas. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física para a nossa vida. E isso nos aproxima de estados de cada vez maior bem-estar. E ele afirma que ele nota que existiu uma evolução gradativa quanto ao amor fraternal no mundo. Porque quando ele pregava, naquela época em que ele esteve na Terra, não existia nenhuma organização humanitária como hoje. E várias coisas absurdas eram permitidas naquele momento. Havia muita ambição, cobiça, autogratificação, tudo isso era considerado normal. Mas hoje existe muito mais consideração mútua, cortesia, gentileza. Hoje há a criação de hospitais, sociedades, comunidades visando o bem-estar das crianças, há cuidado com os idosos, há muitos movimentos a favor dos direitos humanos, coisas que não existiam antes. E essa evolução do amor fraternal, ela se deu porque houve sim um benefício das pessoas, líderes religiosos que subiram aos púlpitos para trazer mensagens divinas de Cristo. Só que isso ainda não foi suficiente para que nós direcionássemos o nosso poder divino para o canal espiritual, porque nós ainda mantemos o nosso poder divino direcionado para o ego. Então houve sim uma evolução da consciência para o positivo, mas também houve a evolução para o lado negativo. Ele deixa aqui 3 explicações sobre a nossa existência, e isso é muito importante. A primeira é que a nossa consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida é fruto da nossa própria consciência. O segundo é que no nosso subconsciente nós temos muitas lembranças que estão muito impregnadas, enraizadas, de muitos traumas, de muitas situações, de muitas emoções vividas em vidas anteriores, em tempos anteriores, que interferem na nossa consciência atual. E em terceiro, ele diz que a nossa oração, quando é fervorosa e específica, ela pode sim até aliviar algum fato, algum acontecimento, e que nós podemos sim receber respostas diante dessas nossas orações, mas que no longo prazo ela vai ter pouco efeito se nós não entrarmos em acordo com as leis universais do amor. Então lembre-se, nós precisamos entrar em acordo com as leis universais do amor. Tais leis universais, elas dizem respeito a atividades da nossa consciência. Lei de causa e efeito, ação e reação, causa e consequência. E ele deixa bem claro que as coisas que acontecem conosco, elas não são castigos de Deus. É somente um fator de causa e consequência, porque nós estamos o tempo todo atraindo, magnetizando as partículas elétricas de tudo que está aqui no universo. Nós magnetizamos e vamos formando as nossas experiências aqui, vamos atraindo as coisas para a nossa vida. E isso não é castigo de Deus. Nenhum sofrimento, nenhuma desgraça não é castigo de Deus. Então, se a oração fervorosa ela pode nos trazer algum benefício no curto prazo, o que é duradouro na nossa vida? O que vai ser duradouro é a nossa mudança de consciência. Você não vai conseguir mudar a sua vida de uma forma permanente, duradoura, a menos que você mude a sua consciência. Essa já é uma grande mensagem. Nós precisamos mudar a nossa consciência, a nossa forma de pensar, elevar a nossa consciência a padrões vibracionais mais potentes, mais fortes, mais puros e mais divinos. E eu deixo você agora aqui com essa parte da carta 1 e nós voltamos no próximo vídeo.